Então tá, a gente vai atender, isso foi ontem à noite, pessoal. Hoje é dia hoje, 5 de novembro de 2020. No dia 4 de novembro de 2020, eu entrei no plantão às 13 horas da tarde e recebemos essa paciente no final final da tarde, essa paciente de 56 anos, uma paciente que foi admitida, né, feminina, 56 anos, a situação dela, uma insuficiência renal aguda, esse aqui é o SBAR. Eu copiei o SBAR, eu transcrevi o SBAR para essa tela aqui. Uma insuficiência renal aguda, um CADIGO 3A de etiologia a esclarecer. Uma hipercalemia, refratária a medidas que já vinham sendo tomadas na enfermaria, interrogado uma síndrome hepatorrenal, uma síndrome cardiorrenal. Background, é uma paciente com uma insuficiência, um diagnóstico já trazido por ela de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, diabética, com uma hepatite fibrosante crônica, interrogado NASH pelos colegas, trazendo como queixa principal de admissão de busca pelo serviço de emergência, dispneia aos mínimos esforços, edema de membros inferiores, ascite progressiva e oligúria a 5 dias. Uma ascite muito volumosa, bem limitante e alguns episódios prévios já relatados pela paciente. De exame de laboratório, pedidos 3 dias antes, essa paciente foi levada à sala de emergência na quarta-feira, ela tinha dado entrada no serviço de pronto atendimento na segunda-feira. Creatina de 5,8, ureia de 213, ou seja, escórias renais bastante elevadas. O que mais? Foi manejada com diurético terapia e, no decorrer dos 3 dias subsequentes à admissão em sala de emergência, apresentou uma piora clínica, uma piora do padrão ventilatório, a ventilação, medidas, dados vitais, parâmetros hemodinâmicos, piora clínica e laboratorial. Essa paciente estava evoluindo com hipercalemia refratária às medidas que vinham sendo tomadas. Muito bem. Essa paciente foi admitida em sala de emergência para quê? Para paracentese e medidas hipocalemiantes, uma vez que ela já estava sendo refratária às medidas tomadas fora da sala de emergência. E interrogado diálise. Por quê? Se ela não respondesse, aqui a gente já tem um critério para diálise de urgência, a hipercalemia refratária. Então foi admitida taquicárdica, levemente taquidispneica, abdômen realmente globoso e ascítico visualmente e ao exame físico, não havia dúvida quanto a isso, uma ascite tensa, e uma ausculta cardiovascular, interrogado um sopro sistólico e crepitações em bases pulmonares. Um edema de membros inferiores de 2 para 3 cruzes. Então, o que essa paciente tinha de avaliação? Uma ascite importante, uma dispneia moderada, e foi realizada uma paracentese com retirada de 2 litros de volume, 2.000 ml. Uma melhora clínica relatada pela paciente. Medidas hipocalemiantes seguiram, foram sendo tomadas, foram mantidas. Tá? Então, o que foi de proposta para essa paciente quando ela foi levada à sala de emergência? A avaliação de proposta de hemodiálise de urgência, se ela não recebesse, não respondesse às medidas, e solicitado o leito de terapia intensiva. Essa é a nossa paciente do estudo de hoje. Muito bem. Qual a contribuição do ultrassom no atendimento dessa paciente? Por que realizar um exame ultrassonográfico sequencial ou protocolar? Ou seja, um exame multi-órgãos, multissistêmico. E o que a gente vai procurar em cada uma das janelas do LIMAS Protocol? É isso aí. Vamos começar a pensar um pouquinho? Qual a contribuição do ultrassom para o atendimento dessa paciente e de qualquer paciente instável com diagnóstico interrogado, grave, em parada cardíaca, em sala de emergência, no intra, no pré-hospitalar, na terapia intensiva, no aéreo, seja o que for, no submerso, medicina aquática, acho que existe essa especialidade. A gente tem doente crítico, a gente tem essa doente de 56 anos, onde a anamnese foi feita, o exame físico foi feito, condutas foram tomadas, propedêuticas foram solicitadas para que se chegasse um diagnóstico e se estabelecesse uma terapêutica. No momento em que houve uma falha na anamnese ou no exame físico ou os exames de propedêutica não nos auxiliaram a chegar no diagnóstico acurado, a conduta foi falha. Se a conduta foi falha, o desfecho não foi o que a gente queria. E foi o que aconteceu com essa paciente. E aqui entra a ultrassonografia como uma ferramenta. Para quê, pessoal? Para nos ajudar na anamnese e no exame físico? Não. Propedêutica de laboratório? Não. É uma propedêutica de imagem para ser usada em tempo real. Essa é a contribuição da ultrassonografia point of care, e vocês vão saber como
qual é o caminho que a gente percorre para que ela nos forneça essa informação. Por que realizar um exame multissistêmico, ultrassonográfico, sequencial, protocolar? Porque, basicamente, o que a gente quer é construir um diagnóstico de forma mais sólida, acurada, rápida possível. Então, é a construção de um diagnóstico acurado, rápido e seguro. É para isso que serve a ultrassonografia point of care. Por isso que a gente faz o exame sequencial multiorgânico, multissistêmico, ou seja, tentar extrair da ultrassonografia, através de uma imagem de pulmão, um diagnóstico isolado, ou uma imagem isolada de veia cava, ou uma imagem isolada de janelas ecocardiográficas, ou olhar somente o abdômen ou uma aorta e dali tentar extrair um diagnóstico, gritar um diagnóstico, é complicado, pessoal. Chance de erro gigantesca. A literatura já nos mostrou isso. Muita chance de erro. As doenças, elas têm aspectos agudos, crônicos, crônicos agudizados, e a gente muitas vezes não conhece o paciente que chega para a gente, a história pregressa dele, as alterações que ele pode já apresentar em função de uma doença crônica ou uma interposição de doenças. Então, é fundamental, eu posso dizer para vocês, que se faça um exame multissistêmico, multiprotocolar, multiorgânico. O LIMAS é um protocolo que foi validado e será novamente posto à prova, vocês vão saber no tempo correto. E o que a gente vai procurar em cada uma das janelas do LIMAS Protocol? Basicamente, existem alterações, artefatos gerados no pulmão, em função da alteração da relação ar-água que existe dentro do pulmão. O pulmão normal, basicamente, 99% de ar e pouca água, menos de 1%. Na medida que essa alteração se altera, essa relação se altera, ou seja, diminui o volume de ar e aumenta o volume de água, leia-se água fora do interstício ou simplesmente um descolamento das pleuras com presença de líquido, um derrame pleural, à medida que aumenta esse volume, altera essa relação, a gente tem então o surgimento de artefatos. Isso é muito importante nós identificarmos esses artefatos no pulmão. Na veia cava inferior, basicamente a veia cava é um preditor de volemia, status volêmico, resposta. Se o paciente é tolerante a volume, se ele não é tolerante, a gente precisa voltar para a fisiopatologia, a lei de Guyton, Frank Starling, até que ponto esse paciente vai responder a volume, a partir de que momento ele não responde, não adianta a gente ficar dando volume para esse paciente. A gente precisa de ação na fisiopatologia das principais doenças, e a veia cava muitas vezes é o nosso preditor de choque. Esse paciente está no choque obstrutivo, no choque distributivo, ela nos auxilia muito. Mas existem salvas que precisam ser respeitadas em relação à veia cava. As janelas ecocardiográficas, elas são ditas como a cereja do bolo. São janelas que muitas vezes nos trazem, nos corroboram, né? A gente dá aquela martelada final e fecha o diagnóstico olhando anteriormente as janelas de pulmão, veia cava, chegando no coração para arrematar o diagnóstico da doença crítica, do choque, da parada cardíaca, da insuficiência respiratória. E muitas vezes, quando as janelas de pulmão e veia cava inferior não nos deixam muito claro, a gente chega no coração e identifica ali a causa principal ou que está contribuindo para o status, para a gravidade do paciente que a gente está atendendo. E as janelas complementares de abdômen, basicamente, nos servem para quê? Para a gente buscar corroborar, complementar aquele diagnóstico que não ficou claro olhando tudo que foi visto anteriormente. Então, basicamente, a gente vai olhar a aorta para ver se tem sinais de dissecção, de aneurisma, presença de líquido livre, hidronefrose ou outras situações na mulher, por exemplo, uma gravidez ectópica, uma gestação ectópica e outras doenças associadas à pelve e ao abdômen. E ultrassom de compressão vascular para corroborar, para a gente bater o martelo e ter mais acurácia, mais certeza para trombólise no paciente onde a gente suspeita que a causa do choque, da parada, da insuficiência respiratória seja embolia pulmonar maciça.